Deixa eu- Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindas. Estamos aqui na nossa aula da Escola de Aprendiz do Evangelho para estudarmos um pouco sobre as seitas nacionais na época de Jesus, né? E algumas que surgiram após ele, né? Vamos ver quatro seitas principais Hum, para entendermos aqui um pouquinho sobre Assim. tudo isso, sobre como elas podem nos tocar no nosso autoconhecimento. E lembrando aqui que continuamos o estudo do livro Redentor. Eu coloquei a opção online para vocês acompanharem, ou podem adquirir também o livro, certo? E olha só, o que é interessante, as seitas nacionais principais que existiam no campo, no mundo dos hebreus, e que algumas, eu não sei dizer atualmente, não ando acompanhando isso, né? Como é que essas seitas se desenvolvem hoje lá. Mas o que a gente vai estudar hoje, principalmente, são as quatro seitas de referência, que são os Ai, meu fariseus, Deus. saduceus, os zelotes e os essênios. E é interessante que quando a gente vai fazer alguma Você observaçãozinha, comprou o celular para mim? quando a gente vai fazer alguns estudos na própria internet, aqui procurar algumas informações sobre essas seitas na época de Jesus, a gente vai perceber umas coisas bem interessantes. E nós vamos começar estudando sobre os fariseus, que é a seita que a gente mais ouve falar, né? Nos evangelhos, Jesus está sempre falando sobre os fariseus, inclusive chega a chamar os fariseus de raça de víboras, né? Sepulcros caiados. E é interessante que, por que é que Jesus chamava os fariseus dessa forma? É que o que a gente observa na Bíblia é que os fariseus tinham uma preocupação muito grande em resguardar a lei conforme ela estava escrita. A grande visão da seita farisaica era que as leis judaicas fossem cumpridas conforme estavam escritas, vamos dizer assim, uma percepção ao pé da letra. Como foi feito, como foi dito ali. Então, é para fazer a adoração assim, os comportamentos têm que ser assim independente do que você está sentindo, independente do que você está percebendo. É para ser seguido conforme está escrito. E isso causava algumas divergências, porque eles seguiam rigorosamente a Torá. E a interpretação, segundo o que a gente observa nas informações históricas que temos, é que tinha que ser a interpretação dada pelo grupo farisaico. Então, não existia uma outra interpretação verdadeira fora daquele contexto. E era um grupo bastante representativo, porque eles coordenavam as atividades do templo, então eles eram bem representativos, sendo que, segundo os relatos históricos, era o que mais influenciava o mundo judaico, eram as orientações dos fariseus, até porque, em geral, as pessoas temiam eles, porque tinham um certo poder, não só religioso, mas também uma organização militar, vamos dizer assim, ou paramilitar, como for melhor entender, que tinha um grupo de soldados também que os protegiam, que faziam valer as regras interpretadas pelos fariseus. Tem um grupo também que nós estudamos que são os saduceus. E a grande diferença de saduceus para fariseus é exatamente a interpretação que eles davam da lei de Deus. Os saduceus, vamos dizer assim, a nível de poder sacerdotal, eles se contrapunham numa balança aí aos fariseus. E era uma disputa, em certa forma, de poder, enquanto a interpretação religiosa, embora fosse um grupo menos, tivesse uma representação menor. Mas eles já começavam, segundo algumas informações, a acreditar em interpretações religiosas do Antigo Testamento, da Torá, diferente dos fariseus. Isso era um contraponto porque fazia por onde eles atraíssem pessoas que discordavam não só religiosamente dos fariseus, mas também discordavam da forma política que eles administravam, porque nós estamos falando de uma época em que a religião e o poder político, eles eram muito próximos. Só um instantinho, pessoal. Olha aí, os gatinhos aqui empurrando a tela. Aí o que acontece? Eles se rivalizavam não só politicamente, como também a nível de sacerdotal, a nível religioso. Porque a gente está falando de uma época em que a religião e a política eram muito unidas, muito próximas, né? Então, os sacerdotes tinham um poder muito grande, politicamente. Isso já demonstrou a pouca eficiência disso, né? Tanto que Jesus, quando vem, ele separa isso, né? Ele diz o tempo inteiro que ele não veio para se rivalizar contra as leis políticas. Ele veio para trazer uma nova visão do mundo, do reino de Deus, e não necessariamente, claro que a gente entende que
E isso também é fazer política, mas quando a gente fala assim, não juntar religião com política, a gente está se referindo assim a uma visão política partidária mesmo. Então, Jesus ele afasta a visão religiosa dessa política partidária. E isso é interessante a gente perceber. Fariseus, saduceus, resguardando bem essas questões da forma como se conduzia religiosamente. E a gente tem um grupo que é judaico que eu acho muito interessante, que é os Zelotes. Quando eu era mais novo, meu pai gostava muito de assistir filmes históricos na TV, né? A gente está falando dos anos 80, passava na TV. E eu me lembro de um filme que ele assistiu, era, na verdade, uma minissérie, acho que foram 5, 6 episódios, que eu assisti com ele. E eu guardei muito isso na memória, que eu devia ter uma faixa dos 9 anos de idade, 8 para 9 anos, que foi Massada. O nome da minissérie era Massada. E Massada é exatamente um acontecimento histórico no povo judeu. É uma revolta em que o grupo dos Zelotes, um grupo religioso, político Zelotes, eles invadem uma fortaleza romana, é um fato histórico, aconteceu realmente, eles invadem uma fortaleza romana, tomam, expulsam os soldados romanos dessa fortaleza e lá constituem uma mini sociedade. Mulheres, crianças vão para lá e começam a criar uma comunidade lá. E Roma manda um exército mais armado, mais preparado para invadir Massada. E são muitas tentativas, eles não conseguem, porque ela fica num ponto alto e os soldados, quando vão invadir, ficam vulneráveis. Foi uma fortaleza criada pelos romanos para ser impenetrável. E depois o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Mas os romanos conseguem tomar Massada. E quando os zelotes que estão lá eles percebem que não vão conseguir defender, vai ser invadido e os romanos vão prendê-los, eles fazem um suicídio coletivo, né? Eles todos se matam, matam as crianças, matam as mulheres, depois os homens se matam. E isso é um episódio da história muito interessante quando a gente vai ler, e entender, porque os zelotes, eles tinham uma visão mais pragmática da religião. Então, eles acreditavam que eles eram o grupo exatamente de judeus que acreditava que o Messias, ele seria um guerreiro, seria um rei guerreiro. Ele vinha para comandar exércitos de seres humanos que iriam destruir Roma, iriam trazer de volta o apogeu do Império Judaico. E eles acreditavam tão fortemente nisso que eles usavam armas. E só para vocês terem ideia, para vocês situarem quem são os Zelotes, é, historicamente, alguns personagens bíblicos conhecidos se autodenominavam Zelotes, como um deles é Paulo, apóstolo. Ele tem várias passagens que diz que ele era um Zelote, ele próprio dizendo, e também Simão, o Zelote, né, que foi um dos apóstolos, um dos seguidores de Jesus. E agora sim, os historiadores ficam em dúvida se eles usavam Zelotes para se referir ao grupo ou se referir enquanto zelosos da lei, né? Então ficam, mas enfim, eles se autodenominavam. E você sabe que um outro Zelote muito famoso historicamente, que às vezes a gente confunde ele, é Barrabás. Barrabás, ele não era um ladrão. Historicamente, você sabe, assim, ele não era um ladrão de batedor de carteira, não. Ele era um zelote. Ele era tido por Roma como um terrorista, porque os zelotes eles se organizavam militarmente e atacavam guarnições romanas, tomavam os mantimentos e as armas, e treinavam, lutavam, é tanto que eles eram considerados, no meio judaico, um grupo de assassinos. Por quê? Porque eles defendiam a sociedade judaica das invasões e viraram uma espécie de grupo de guerrilha. Eles combatiam os soldados romanos matando em operações assim. E é interessante perceber que os zelotes eles surgem logo depois, acho que no ano 1, 2 da era cristã. Então, eles são quase contemporâneos de Jesus, não são um grupo religioso ou partidário muito antigo. Eles surgem já, Jesus já estava nascido, né? E isso é interessante a gente perceber. E quando colocou Barrabás e Jesus, a disputa não era pelo criminoso ou pelo Messias, não. É porque e quando o povo escolhe Barrabás, é porque Barrabás ele era uma pessoa, uma personalidade muito conhecida. Ele lutava pela libertação do povo judeu. Então, quando eles escolhem Barrabás, é porque Barrabás, provavelmente, era muito mais conhecido pela sua luta do que Jesus naquela época, né? Que Jesus vem se tornar mais conhecido, realmente ter a gente vem ter essa percepção de quem foi o Cristo após a morte dele. Antes, você ter ideia, Jesus, embora levasse multidões, mas era uma coisa mais localizada, não era uma coisa
em toda a Judéia. Já Barrabás, não. Ele era uma personalidade conhecida em todo o meio judaico, porque ele lutava já há muitos anos pela libertação do povo judeu. E aí a gente tem um quarto grupo, que é bem diferente dos zelotes e dos anteriores, que são os essênios, que são mais voltados para o entendimento do espiritual, deixando algumas questões materiais para trás, sem se preocuparem. E é interessante que enquanto os zelotes esperavam um Messias guerreiro, os essênios entendiam que o Messias que viria seria muito mais espiritual. Ele viria trazer um conhecimento, uma informação para o melhor viver. E eu já disse aqui sobre um livro interessante que eu acho, e valeria a pena vocês lerem, traz algumas informações, não exatamente históricas, mas assim de contextos emocionais, sobre os essênios, que é A Grande Espera, que é um relato do espírito Eurípides Barçanufo, numa das suas vivências, na qual ele foi um essênio contemporâneo de Jesus. E eu acho muito interessante porque ele mostra, assim, certos acontecimentos entre a comunidade essênia, que esses manuscritos do Mar Morto traz algumas referências, algumas coisas que Eurípides Barçanufo, o espírito, né, ele psicografa por a Novelino, a médium, que foi amiga, que foi conhecida de Eurípides, né? E é interessante que algumas coisas que ele comenta, eu digo, olha só, os manuscritos do Mar Morto têm algumas referências sobre isso. Então, embora não seja um livro histórico, é um livro mais de um relato de uma experiência espiritual, mas ele toca alguns pontos históricos que são confirmados. Então é muito legal. É um livro bem agradável de ler, embora o final, não vou dar spoiler, é um final triste, mas é um livro bastante interessante de se ler. A Grande Espera. Mas o que é que essas seitas nos trazem para nosso entendimento espiritual? Olha só, a gente tem um grupo dos fariseus apegado à letra, a lei de Deus tem que ser cumprida ao pé da letra. A gente depois tem um grupo chamado saduceus, que já começa a dar uma interpretação mais espiritual da lei de Deus. Temos o grupo dos saduceus, que acredita que as transformações, as mudanças tinham que ser feitas pelo indivíduo. O indivíduo, eles eram os zelotes, eles divulgavam muito a questão do livre-arbítrio. Acreditavam em Deus, mas que o livre-arbítrio ele era predominante sobre o destino. Já os fariseus e saduceus eram muito mais fatalistas, acreditavam que se Deus decidiu, está decidido. Os zelotes, eles não aceitam, por isso os zelotes iam à guerra, porque eles achavam que as transformações tinham que ser, aqui na Terra, tinham que ser realizadas pela vontade do ser humano também, aliados a Deus, mas pela vontade, pela decisão, pelas escolhas humanas. E nós temos os essênios que são mais ligados às questões espirituais, chegando a abandonarem a convivência enquanto sociedade judaica e irem morar nas montanhas. É bem verdade que os essênios, eles não rompem com a sociedade, eles não, tipo assim, não vamos mais andar lá nas cidades. Não, eles andavam, mas eles criavam as comunidades deles afastadas. Eles tinham um intercâmbio de as cidades para vender a sua produção, eles produziam mel, eles produziam, plantavam alimentos, iam lá vender e também comprar material para eles, tipo roupas, utensílios, jarros. Então, eles tinham uma relação com a comunidade em geral, a sociedade, mas era uma relação assim, nós vivemos lá, porque nós estamos abandonando certos vícios, certos comportamentos que nos prendem à matéria. Então, não dá para fazer isso aqui aqui no meio da sociedade como ela é. Então, eles criavam comunidades, mas tinham relações, eles não viviam isolados, estão lá num lugar que ninguém consegue chegar. Não, eles tinham essa relação. Tanto é que o Eurípides ele conta muito no livro dele do grupo dos terapeutas dentro dos essênios. Então, quando as pessoas nas comunidades judaicas adoeciam, eles iam em busca dos terapeutas, que era um grupo de. Era dentro da comunidade essênia, aquelas pessoas que se dedicavam ao desenvolvimento das plantas, de fazer medicamentos, chás, e eles iam às cidades, eventualmente, venderem as suas medicações. Só um momentinho, pessoal. Eles iam vender as suas medicações e fazer consultas às pessoas, saber do problema de saúde e dar tratamento adequado. Então a gente começa a perceber que entender essas seitas nos faz entender quando é que eu tenho um comportamento mais voltado para os zelotes. Quando pegando aqui, quando eu tenho assim, eu tenho raiva, eu estou mais físico, né? Estou mais na terra. É um comportamento mais dentro da seita zelotes. Quando eu busco mais um comportamento espiritual, não, vou tentar relevar o que as pessoas estão fazendo, perdoar, estou mais dentro de um comportamento essênico. Quantas vezes a gente não está mais apegado à letra, né?
e a gente tem um comportamento mais voltado para os fariseus. Quantas vezes a gente pensa, não, mas eu já pensei assim desse jeito, é muito rigoroso, não, a gente pode pensar de uma forma mais aberta. Jesus é amor, é paz. A gente já começa a ter um comportamento mais dentro dos saduceus. Então, a gente começa a perceber que as quatro seitas nos ajudam a entender os nossos comportamentos. Lucivaldo, eu queria ser 100% essênio. Ainda não dá. Ah, eu queria ser menos zelote. Talvez consiga. Mas a gente tem que entender que tem momentos que nós precisamos ter decisões aqui na Terra, mas materiais mesmo. Decisões que precisam ser mais aqui no mundo físico. Eu estava assistindo uma reportagem sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela operação, é, é, como é que chama assim? Policial, né? Militar, né? Polícias militares e civil do Rio de Janeiro entraram lá nas comunidades. Eu estava assistindo uma reportagem e eu achei tão sensato o que o cara disse. Ele disse assim: olha só, existem operações que não dão um tiro, é mais investigativo. Essas operações acontecem. Ele até citou a Carbono Oculto, que prendeu várias empresas, conseguiu desmembrar várias empresas dos traficantes. Mas existem operações que precisam ser mais violentas. Ele usou esse termo, precisam ser mais violentas. Ou melhor, com mais agilidade, uso de, não uso violento, uso de força letal. Existem operações que precisam do uso de força letal. E quem vai nessa operação está ciente disso. Aí ele citou, no Rio de Janeiro era uma dessas operações. Aí ele até comenta, talvez não precisasse chegar a tanto, mas era uma operação que teria mortes. Por quê? Ninguém vai a um morro que é comandado por uma força de traficantes armados com fuzis e vai achar que vai chegar lá e eles vão entregar as armas, vão acender e vão embora. Não, vai ter resposta. A polícia sabe, os traficantes sabem, e isso pode pessoas morrerem de um lado e do outro. Então, isso é esperado. Eu achei, nossa, olha só, na nossa vida, a gente traz isso para a nossa vida. Tem momentos em que a gente vai agir realmente de forma que talvez a gente depois reflita e acha que não deveria ter agido. Mas, às vezes, naquele momento, precisou de uma ação mais rigorosa, de uma ação que fosse mais evidente. Ah, Luzivaldo, mas eu estou me sentindo tão mal. Beleza, então a partir de agora não faça mais. Mas naquele momento talvez fosse necessário agir daquela forma um pouco mais ríspida, vamos dizer assim, com uso de força letal. Talvez isso fosse necessário. Mas o mais importante é que se você percebe que pode ser diferente e gostaria que fosse diferente, então trabalhe a partir de agora para que esse uso de força letal seja o mínimo possível. Você consiga agir antes de chegar à necessidade de utilizar essa força letal. Força letal a gente está usando aqui como força de expressão, não que você tem um contratempo, eu tive uma discussão com o Akenato, vou matar ele, vou usar força letal, pá, matei ele, me arrependi, agora só na próxima, não. A gente está usando como força de expressão, viu, pessoal? Não vai sair matando o povo aí, não, que não é esse o objetivo. É você entender que se eu posso ser mais brando, então vamos nos preparar. E é exatamente entendendo isso. Temos comportamento mais voltados para os essênios, para os zelotes, para os fariseus ou para os saduceus. E entendendo essas seitas, eu consegui cada vez mais me alinhar com uma percepção mais moral, mais ética, mais espiritual, dentro dos ensinos que Jesus nos traz. E cada vez mais eu migrar para ter comportamentos mais dentro do que seria um comportamento, vamos dizer assim, essênio, mais voltado para o espiritual, com mais brandura, com mais calma. Agora lembre-se, é, acho que foi no grupo, não sei se foi no grupo da escola ou foi no grupo lá do Joana, que Mara botou uma abelha falando para uma abelha, não me lembro para o outro inseto que ele fala assim, diz assim, seja sempre brando, pacífico. Aí o outro inseto pergunta, mas você tem um ferrão. Aí ela disse, eu disse para ser brando e pacífico. Não disse para você não saber dar respostas à altura quando necessário. Eu achei bem interessante, né? A abelha tem um ferrãozinho. Embora seja um ser que anda polinizando, ajudando toda a natureza. Importante isso. A gente não vai sair matando as pessoas, mas a gente tem que saber se posicionar em alguns momentos. E muitas vezes, só em você se posicionar para o outro que não concorda com você é uma agressão. Mas você precisa se posicionar. Você não pode ser uma pessoa que não tem um posicionamento.
é importante se posicionar, sem rancor, sem querer fazer que a outra pessoa passe para o seu lado, concorde com você, mas se posicionar. Importante a gente se posicionar, colocar nosso ponto de vista. Ah, mas eu não concordo com você. Beleza, tem todo direito, como eu também tenho, de não concordar com você. E tá tudo bem, podemos continuar vivendo juntos, amigos, felizes e nos desenvolvendo. Algum comentário que vocês gostariam de fazer? Alguma percepção aí também? Alguma tirada, contribuição? Deixa eu ver aqui. Tudo pergunta. E aí, pessoal? O que é que acharam da nossa observação hoje sobre as seitas? São as seitas que Edgar mais evidencia. Eu achei interessante, Luzivaldo, e esse olhar de a gente entender onde a gente está se encaixando, né? Em cada comportamento, em cada sentimento, né? Porque tem hora que a gente é o zelote mesmo, né? A gente realmente 100%, né? é, Mas, mas ó, sim. sim, pode falar. Mas, como eu já disse, o importante é a gente conseguir perceber. Eu estava falando com a psicóloga, a neuropsicóloga, segunda-feira. Aí eu disse a ela, doutora, a senhora tem perguntado pouco, pergunta pouco às vezes das coisas minhas, assim, não tem que perguntar mais não. Ela diz assim, aí ela ri e diz, Lucivaldo, é o seguinte, você já chega aqui falando, aí eu vou ouvindo as coisas, já estou anotando. Então, o que eu iria perguntar, você já respondeu. Aí ela disse assim, eu achei interessante, você já chega aqui percebendo as coisas que você fez, que poderia ser diferente. Aí até ela perguntou, você já fez alguma atividade, assim, com terapeutas que ela está fazendo as avaliações comigo, né? Que fosse nesse estilo, eu disse, olha, doutora, eu não fiz avaliação assim como psicóloga, mas eu participei em 2008. Eu fiz uma escola lá no Centro Espírita, uma escola de aprendizagem evangélica, que a gente fazia. Aí eu fui contar ela, olha que interessante. Eu escrevia as coisas. Então eu comecei a aprender a estar sempre assim, mesmo que às vezes eu não faça como gostaria, mas eu percebo quando eu faço como não deveria. Aí ela ri e disse, oh, interessante esse trabalho. Eu disse, ah, então. Olha só, a escola me ajudando a entender o meu lado para terapeuta, né? Aí ela disse, achei muito interessante que você chega já dizendo, não, olha, eu fiz isso, 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 mas poderia ter sido assim. Ela disse, você já percebe, aí disse, facilita, aí não precisa estar perguntando, só vou anotando. E é o trabalho da escola que me possibilitou isso. Luzivaldo, você é uma pessoa evoluída, desenvolvida, um espírito livre. Não sou, mas eu já consigo enxergar meus pontos. Eu não consegui mudar, mas eu já enxergo. Aí eu não sei até quando é bom, quando o cara desencarnar, quando chega lá no mundo espiritual, o obsessor, você, não, já sei, eu fiz isso, isso, isso aqui, não precisa me culpar, que eu já sei, eu fiz escolinha, tá lá no meu caderninho, tá guardado, já sei de tudo. Olha, vai ser bom, né? Vai ser bom porque a gente vai passar no umbral rápido, porque André Luiz, a maior demora dele no umbral é porque ele não conseguia aceitar as coisas que ele tinha feito. A gente vai chegar lá, quando chegar lá, que chegar e disser assim, você vai ficar aqui no umbral sofrendo. Trouxe meu caderninho, ó. Tá tudo aqui. Página 25, ó. Então, posso ir direto para as câmaras de retificação em nosso lar. Pode me encaminhar. Por quê? Preciso passar por aqui, porque eu já tenho tudo aqui anotado. Já sei de tudo que você vai falar. Não é massa? Vai ser legal. Então, quando você desencarnar, deixa o caderninho perto. Porque dizem que a gente cria a forma pensamento, né? Então, vou levar a forma pensamento no meu caderno de tema. Quando chega lá, que o obsessor diz, pode ler. Toma aí, meu filho, vai ler. E isso aí não me pega. Isso é legal. Eu estou falando assim, e brincando, mas eu levo muito a sério isso. Autoconhecimento é o que vai nos garantir uma percepção no mundo espiritual melhor, mais rápida, um entendimento melhor da condição que a gente está. O fato da gente ter o conhecimento sobre o espiritismo nos ajuda no momento do desencarne, desde que nós tenhamos também outros aspectos desenvolvidos. Exemplo, quanto menos eu for apegado à matéria, quanto mais eu já estiver me desprendido de certas questões materiais, de certas emoções materiais, o espiritismo, o conhecimento da vida após a morte, me possibilitará uma percepção mais rápida do plano espiritual. Isso eu acho que é fantástico para a gente. E o caderninho, esse autoconhecimento, nos ajuda bastante. E o nosso tema
dessa semana vai ser, deixa eu só ler para vocês, eu vou colocar lá no grupo, vai ser: o seu mau humor não modifica a vida. Olha que interessante. O seu mau humor não modifica a vida. Isso é muito, muito legal, esse tema. Você perceber que, independente do seu estado emocional, a vida não muda, mas tem uma coisa que é alterada. É a minha percepção da vida. Isso faz toda a diferença, né? Eu tenho crises de ansiedade e aí as minhas crises elas evoluíram. Eu comentei com a médica, ela não me acompanha como psicóloga, ela está fazendo só as avaliações, a neuro, né, doutora Maria Vitória. Aí ela disse: ô, doutora, eu comecei uma crise de ansiedade na sexta e ela foi se intensificando até que chegou no domingo de manhã, eu não consegui sair de casa. Eu queria ter ido correr, ter ido remar, depois minha irmã chamou para almoçar, e eu não quis, fiquei sem vontade, queria ficar em casa, recluso. Fiz algumas atividades em casa, até que eu pensei, sabe, eu vou me deitar um pouco, vou aproveitar que tinha adiantado muita coisa do meu trabalho na semana, porque eu queria ir remar no fim de semana, mas eu vou me deitar e vou pensar sobre mim. Aí ela perguntou assim: você sentiu taquicardia na crise de ansiedade? Eu disse: não. Sentiu dificuldade respiratória? Não. Sentiu que o mundo que você ia morrer? Não, doutora, a minha crise já evoluiu. Ela eu disse: evoluiu. A minha crise de ansiedade era de espírito superior. Como é que é assim? Eu fico reflexivo. Eu quero ficar em casa, num lugar quietinho ali, sem ninguém me incomodar, só eu, e pensando. Como é um negócio, você tem crise de ansiedade, fica pensando e ainda durmo. Tiro um cochilo bom, aí acordo, penso de novo, cochilo, aí fiquei mais ou menos de 10 da manhã até 1h30 da tarde nesse dorme, e eu converso com os espíritos, viu? Eu disse: olha, meu espírito companheiro, amigo, eu quero que você me ajude aqui, vamos conversar. Aí eu dormi, eu acho que ele conversou, eu voltei, não lembrei, não, mas eu acordei tão melhor que depois fui para casa da minha irmã, passar a tarde lá, fim da tarde. Mas o que eu estou querendo dizer? A minha percepção, quando eu comecei a ter crise de ansiedade, eu ia para o hospital, eu parava na emergência, porque eu estava infartando, eu ia morrer sem ar, eu não estava conseguindo respirar, eu não estava se acabando. As primeiras crises. Aí eu fui fazendo terapia no decorrer desses anos, tomando a medicação que os médicos passavam, eu tomei citalopram, desvenlafaxina, hoje voltei para citalopram. Isso foi me equilibrando, que eu disse para ela: agora as crises vêm assim, estou com ansiedade. Estou com ansiedade. Aí o coração, pum, pum, pum. Mas, rapaz, crise de ansiedade, não estou infartando. Fiz exame outro dia, aí o coração volta ao normal. Aí o braço fica dormente. Eu disse: rapaz, minha mãe infartou, o braço ficou dormindo, mas já senti umas 30 vezes esse braço dormente e não foi infarto. Vou no hospital para passar vergonha. Não. Aí passa, o braço volta ao normal. Tem outro dia eu senti o maxilar pesando, a boca. Aí eu fui querer abrir, aí eu achei que a voz estava alterando. Mas, rapaz, só porque eu li que a pessoa quando infarta tem também uma crise no queixo. Não é possível. Aí melhorei. Aí, entende? Eu fui racionalizando, entendendo que a crise ela é assim, ela vem, fica um meio ruinzinho, aí, mas não fico mais naquela situação que eu ficava. Gente, eu passava o dia mal, só fiquei de manhã mal. Ah, Luzivaldo, isso foi porque, claro, há 8 anos fazendo terapia, tomando medicação acompanhada por psiquiatra, mudei a alimentação, faço exercício voltado para a melhora psicológica, cultivo certas amizades, leio, faço meditação, é um conjunto de coisas, né? Que foi me ajudando a ter essa pessoa. Aí a escola de aprendizes, o caderno de tema, caderneta pessoal, isso tudo foi era um mosaico, que quando eu vejo ele todo juntinho, as peças assim, me ajuda a ter estabilidade. Entende? Então, isso foi uma conquista que eu fui conseguindo, a vontade de querer melhorar e utilizando as orientações profissionais e espirituais. Resultado disso, consigo hoje administrar. Continuo tendo as crises de ansiedade, não fiquei curado, mas hoje a minha percepção delas é diferente. É exatamente o que eu estava comentando com vocês. A gente não é capaz, o nosso mau humor não altera a vida, mas o bom humor nos faz ter uma percepção diferente de gratidão, de fé, de esperança, que faz toda a diferença. Então, lembrar que o nosso mau humor, ele não vai modificar a vida, mas a nossa percepção melhorada, uma percepção positiva, faz toda a diferença. Isso é fantástico, né? E eu gostaria de me despedir falando isso, aquela saudação que os monges tibetanos dizem, né, que eles gostam de fazer, que é Namastê, que isso é muito legal quando você acorda
você pensar, hoje vou passar o dia exercitando Namastê, que segundo alguns dizem, uma expressão que significa Deus em mim, sauda Deus em você. Olha só, você olhar para o outro e pensar assim, interiormente, Deus em mim, sauda Deus em você. Como é que eu posso agredir uma pessoa? Como é que eu vou brigar com ela? Vou xingar ela se Deus em mim, sauda Deus no outro. Então, isso é muito legal. E, ó, eu sempre, quando acordo, eu faço as minhas meditações, eu criei um novo mantra para mim, que é eu recebo com gratidão todos os ensinos que a vida me traz. Aí eu repito isso várias vezes enquanto eu estou fazendo minha meditação. Eu recebo com gratidão todos os ensinos que a vida me traz. Aí eu botei no chat GPT essa frase. Olha, gente, a gente tem que se atualizar. A IA, quem não se atualizar, a IA vai ser o médio do futuro, viu? Eu botei, IA, chat GPT, analise essa frase. Eu recebo com gratidão todos os ensinos que a vida me traz. Minha gente, ele fez uma análise que eu pensei, meu Deus, uma mensagem espiritual, inspirada, que na verdade eu não foi eu que cunhei. Eu pensei diferente a frase. E aí eu fui dormir. Um dia eu fiz ela diferente. Eu pensei assim, eu agradeço a vida e tudo que a vida me traz. Eu pensei assim, eu agradeço a vida. Aí fui dormir. E quando eu faço a minha oração, eu peço que o Espírito que me acompanhe, os Espíritos amigos que estejam comigo no mundo espiritual, não me deixe vagando para outro caminho, me leve para um lugar para eu aprender. E aí, quando eu acordei, que eu fui fazer a meditação do dia seguinte, de manhã, aí me veio, quando eu fui repetir, eu agradeço tudo que a vida tem, tudo que a vida, eu sempre mudava. Aí, quando eu fui fazer, eu parei assim e veio aquela inspiração. Não, eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Você recebe. É como o chat GPT diz, é você acolher o que vem. O que vem, eu vou receber. Vem para mim. Então, tá aqui, eu vou acolher. Com gratidão. Vou agradecer porque se veio para mim, se eu estou num ponto que veio, é porque de alguma forma eu tenho uma ligação. Não é merecer ou não, tem uma ligação. Eu recebo com gratidão todos os ensinos. Aí foi fantástico, ele analisou quando ele disse os ensinos é porque você está vendo de forma positiva qualquer coisa que vem. É um ensino que a vida me traz, que o universo. E a frase ela foi cunhada à medida que eu fui meditando. Eu recebo, agradecendo, não, com gratidão. Aí eu continuei fazendo a meditação e os exercícios de yoga. E no meio da minha yoga veio ensinos da vida. Aí, quando eu terminei, estava com a frase pronta. Eu disse assim, eu até disse, né, depois, obrigado, que essa frase não é minha, porque a minha era outra. Aí é engraçado, pessoal, que eu fico ouvindo uma voz rindo em meu ouvido, kkkk, eita, que esse é teimoso. Ele sempre me chama de teimoso, né? E é importante a gente lembrar que a convivência com o espiritual, ela pode ser naturalizada, é diária, gente. Tenta conversar. Eu estou ficando louco, Luzivaldo, conversando, não tem problema não. Se for coisa boa, a loucura é saudável. Então, uma citalopram que melhora. Se for coisa ruim, mandando fazer mal para os outros, aí você realmente tem que ir para uma desvelafaxina que é mais forte, para ficar de cama com ocadil. Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar nossas atividades aqui, mas vamos encerrar a gravação por aqui. Eu vou parar e agradeço a presença de todos vocês para a gente fazer agora o nosso encerramento.